Oi, gente! Vamos fazer uma casinha junto comigo? Dessa vez eu não vou utilizar, a madeira de cerejeira e nem a madeira branca, aquela branca da nova atualização, porque já usam muito elas. Então, eu decidi que eu ia fazer do meu próprio jeito. Já começando, eu já fui pegando os itens que foi, a madeira preta, a madeira mais escurinha, e, eu fui preparando as coisas. Aí, como vocês podem estar vendo, eu tava procurando as madeiras, e eu achei, que coisa que eu não tava achando. Aí eu já comecei a construir, e na minha opinião, eu tava construindo bem rapidinho. E, gente, tava muito tarde, então, muitas coisas ficaram erradas que eu vou consertar no próximo vídeo, que vai ser decorando, essa casinha. Só que, por enquanto, eu decidi, fazer daquele jeito mesmo que depois eu fazia. Aí, nesses espaços que eu deixei em branco é porque eu ia fazer uma janelona e uma porta. Então, eu decidi fazer desse jeito. Aí, eu fiz os cálculos errados, mas depois eu vou consertar. E eu fui, construindo. Aí, anoiteceu, então eu fui amanhecer e continuei construindo. A casa ficou bem grandinha e eu também gostei muito do resultado final. Ficam até aí no vídeo. E se puderem, me deem um like, porque demorou 1 hora pra fazer. Nessa hora eu tinha feito tudo retinho, mas eu achei que, ficou bem feinho e decidi mudar pra fazer uma curvinha pra fora. E ficou assim, o modelo da casa, pelos lados. E agora eu fui, colocando madeira pra fazer o teto e o segundo andar. Fui preenchendo a madeirinha da mesma cor, da casa em si, e fui preenchendo, Essa parte demora bastante, então eu tive que acelerar o vídeo, porque senão ia ficar 1 hora contando com essa parte, que demora bastante pra preencher tudinho, E ainda tem vezes que você erra, coloca pra cima e tal. E, gente, essa casa aí eu fiz 100% sem olhar referência, eu fiz do meu jeitinho. Então, por isso que ficou bem grande, porque eu sou bem exagerada com o tamanho da casa. Aí eu fui quebrando, o lugar pra fazer a escadinha pro segundo andar. E eu fui começar, a fazer o segundo andar, as marcações pro segundo andar, Eu fui fazendo aí as marcações. E essa segunda marcação aí ficou bem errada, porque ficou, essa daí, ficou bem errada, porque tava só um de diferença, Então eu decidi não colocar essa marcação e fazer tudo retinho. Aí, eu fui colocando os troncos primeiro e depois eu vim preenchendo com a madeira. Nisso, eu comecei a colocar, arrumar uns erros, deixando espaços para janelas, porque janelas também são muito boas. Fui fazendo isso, e anoiteceu de novo, e eu já amanheci. Nisso a casa tava ficando assim e novamente eu fui preencher a parte de cima. Tava preenchendo aí, de boa. E esperando, vocês esperando, vocês vão ver o que eu fiz mais pra frente, que eu mudei algumas coisinhas. Preenchendo, preenchendo, preenchendo. Preenchendo tudinho, e quebrando os erros que eu fazia. No momento a minha casa ficou assim, e olha, gente, tava nascendo até mob dentro, sério. Nisso eu fui pintar, fazer vidro. Eu ia colocar branco, mas eu achei que não combinou. Então eu coloquei um rosinha que eu achei tudo, ficou lindo. E agredi o cavalo, Nisso eu fui colocar essas florzinhas que eu amo, que são as florzinhas com planta. E eu amei muito o resultado e fui fazer os mesmos nas outras janelas, Colocando, assim, umas plantinhas, Ficou assim as janelas e eu fui fazer uma janela laterária, também quebrando, assim. E, quebrei o chão sem querer. Mas depois eu vou consertar, gente? Nisso foi ficando assim, ficou de um jeito que eu gostei demais. Aí aqui dentro eu decidi tampar essa parte que depois na hora da decoração vocês vão ver o que eu vou fazer lá dentro. Fui criando, mais janelas e pra ficar bem bonitinha, E eu acho que ficou muito boa a parte de baixo. Nisso eu fui arrumar alguns errinhos e fui direto pra construção do telhado. Fui pegando, a tábua branca, que geralmente é muito esquecida, ninguém usa.
Então eu fui pegando, né, a tábua e, tipo, eu não gostei de muitas coisas no telhado, então eu quebrei várias vezes para depois reconstruir, como aí vocês podem estar vendo. E no final vocês vão ver que vai ficar bem bonitinho. Fui construindo essa parte aqui, que ficou bem bonitinho, ficou combinando super. E teve alguns erros, né, na hora, e eu tive que ficar quebrando toda hora, como colocar de um jeito diferente, a tábua e etc. Então, né, eu fui arrumando, ajeitando. Aí eu pensava que ia ser reto, fui conferir no outro lado e não, a gente pegava aquela outra parte e ia, né, indo reto. Fui construindo, né, com muitos erros, como vocês podem ver no vídeo, porque tava sendo muito complicadinho, né. Aí eu fui conferindo, né, os outros jeitos pra ver se eu tava fazendo bonitinho, certinho. E eu tava fazendo bonitinho, gente. No final vocês vão ver que ficou muito lindo. Fui construindo aí até chegar do outro lado, né? Eu construí tudo aí embaixo, né? E por algum motivo tinha um hamster no meu telhado, que eu instalei um modzinho, né? Pra ter um hamster no meu... Pra ter, tipo, animaizinhos diferentes no jogo. E tinha um hamster no meu telhado por algum motivo. Mas tá, nisso eu fui indo pro outro lado pra conectar com o que eu já tinha feito, né? E nesse momento meu pocket tava travando muito. E eu tava, né, tipo, morrendo de sono, gente. Então, muitas coisas eu vou alterar quando a gente estiver decorando a casa. Tá vendo essa partezinha que eu fiz marrom? Eu mudei pra branca, né, pra combinar com o telhado. E, na minha opinião, ficou muito bonito. Fui construindo aí, né, com o meu pocket todo travado, né? Porque, tipo, tava horas de vídeo, literalmente 1 hora de vídeo. E eu fui, né, construindo. Aí, né, fui consertando as cagadas que eu tava fazendo. E, na minha opinião, tava ficando muito bonito, sério, eu tava gostando demais. Fui amanhecendo o dia, né, porque tava ficando muito tarde, né. E fui continuar construindo esse telhadinho da minha casa. E, gente, no final ficou parecendo, sabe aquele sorvete de napolitano com camada branca, aí as janelinhas rosas? Nisso eu pensei em colocar aí do lado. E eu coloquei, mas apenas na parte onde tinha parede, tipo, nessas partes aí que vocês estão vendo no vídeo. O resto eu deixei sem, que eu achei que ficou mais bonitinho. Nisso ficou desse jeito aí. Aqui embaixo ficou desse jeito. Eu achei que eu gostei demais. E nisso, eu acho, né, que eu já fui pra montagem de cima. Exatamente, eu já fui pra montagem de cima. Peguei, né, a cerca pra fazer, né, as construções. Fui colocando aqui em cima. Primeiro, eu ia colocar, né, cheio de florzinha, mas eu achei que ficou horrível. E eu coloquei cerca mesmo, essa cerca branca. E coloquei mais uma cerca embaixo. Nisso, né, como eu falei, eu tava morrendo de sono e eu já fui pra construção, né, do telhado e eu construí o telhado desse jeito aí, vocês estão vendo. Aí, né, eu fui colocando assim e ficou bem bonitinho. Nisso, né, eu quebrei a janela ali e fui fazer uma vidraça, né, que ia ficar bem bonitinha também. Nisso eu já comecei a construir e tava ficando bem bonitinho, eu realmente tava gostando do resultado. Fui fazer outra vidraça bem grandinha, né, que teve exatamente bem grande. E aí, né, eu fui mudando algumas coisas que estavam ficando bem estranhas. Fui consertando umas coisas aí, outras coisas ali. E no final ficou bem bonitinha, né? Ficou essa parte aí, ficou bem bonita. Fui continuar, né, construindo, fazendo as janelas e etc. E aí, era a entrada, então eu quebrei pra fazer a entrada. Nisso eu fui fazer, né, a moldura, né, do telhado, que ficou exatamente desse jeito aí que vocês estão vendo. E a partir dessa moldura, eu construí a parte, né, da entradinha, né, a parte de cima. Nisso, né, eu continuei construindo aí, como vocês podem ver, tampei aquela parte, tampei aí atrás e ficou exatamente desse jeito. Nisso eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, conferindo pra ver se não tava parando de gravar, gente, porque tava muito tarde, então, tipo, faria super sentido se parasse de gravar. E aí, né, eu continuei construindo a parte, né, da entradinha aí, com muitos erros. Aí eu coloquei a cerca, né, e eu percebi que tava desproporcional. Nisso eu fui tentar consertar esse negócio desproporcional, gente, porque tava muito feinho. Aí, né, primeiro eu quebrei ali, tentei colocar assim, quebrei ali, coloquei o negócio e, tipo, ficou desproporcional, mas foi o melhor que eu consegui
fazer pra deixar mais proporcionalzinho, né, gente? Aí eu tentei colocar uma escada dentro, mas não adiantou nada, então deixei daquele jeito mesmo. Nisso, né, eu já fui pra construção do telhado. Continuando, conferindo pra ver se não ia parar de gravar. Enfim, continuei construindo o telhado, né? Que na minha opinião ficou mais ou menos, né? Teve alguns erros que eu vou consertar, né? Quando a gente for decorar. E eu fui pra construção do telhado, que foi muito demorada, gente. Foi a parte mais demorada do vídeo, se eu não me engano. Fui construindo, fazendo bonitinho, bonitinho. Aí eu peguei, né, essa parte aí e fiz desse jeito. Nisso eu peguei a parte de trás ali e ficou bem bonitinho o telhado, como vocês podem ver, gente. Aí fui construir, né, pra ficar bonitinho. E ficou muito bonitinho, gente. Olha que lindo esse telhado. Só que, como eu falei, eu vou tentar consertar, né? Vou ver se tem mais coisas pra consertar. E vou fazer de um jeito melhor, né? Mais bonitinho. Fui construindo aí, né? Como vocês podem ver. E, né? Construindo o outro negócio. Aí eu fui conferir, né? Pra ver se o negócio tava certinho. E comecei, né? A continuar construindo. Ficou, né? Bem bonitinho. Eu consegui fazer certinho, gente. Sem, né? Ter erros. E ficou exatamente desse jeito aí. Nisso eu fui tampar o telhado. E fui colocar esses negocinhos aí, gente, que vocês estão vendo no telhado, nas partes que eu não tampei. E coloquei umas plantas. E foi assim que eu fiz, né? E depois eu fui colocar a porta. Tava colocando a porta aí, né? Com essa outra madeira que também é bem esquecida. Se eu não me engano, é a madeira lá que fica na selva, não lembro. Mas eu gosto bastante dessa portinha, então ficou bem bonita. E eu fui fazer a mesma coisa na varanda, que ficou de um jeito um pouco diferente, mas ficou bonito de qualquer jeito, galera. Aí eu apaguei, né, aquelas escadas que estavam ali do nada. E fui arrumar essa parte aí também, que ficou bem feinha. Então eu quebrei a outra e coloquei outra porta. E esse foi o resultado final da nossa casa. E, gente, eu tava com muito sono, então por isso que não ficou muito boa. Tipo, era mais ou menos umas 11 horas por aí que eu estava fazendo esse negócio. Então, tipo, eu tava morrendo de sono. E aí, né, eu já tinha terminado e tal. Então, eu meio que decidi que eu ia fazer o resto depois. E como vocês podem ver, 360 graus. E ficou desse jeito, gente. Foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. E até a próxima!